Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Itália. Vocês têm me perguntado muito, gente, apesar de eu já ter explicado em alguns vídeos aqui do canal, mas eu não sei se eu fiz um vídeo especificamente falando sobre isso. Muitas pessoas fazem comentários nos meus vídeos perguntando como que eu aprendi a falar italiano. Então, eu vou direto ao ponto. Eu cheguei aqui em 2011, ou seja, já tem muito tempo que eu estou aqui. Então, cada vez mais eu vou descobrindo mais palavras que eu não conheço, porque a gente sempre tem algo para aprender quando a gente aprende uma língua. Nem no português eu sei o significado de todas as palavras. Imagina no italiano. Mas eu aprendi a falar italiano, gente, primeiramente escutando, né? Primeiro você escuta, depois você entende e depois você começa a falar. Aí você vai falando errado, vai vendo, escutando aquilo que você está falando e vai vendo que é errado, você vai escutando outras pessoas falarem a mesma palavra e vê que você está errando e você vai se corrigindo e automaticamente você vai melhorando o seu italiano. É claro que, como eu não fiz uma escola de italiano, não estudei italiano, gramática, não fui fazer um curso de italiano, eu não sei gramaticamente falar italiano muito bem, mas eu consigo me comunicar fluentemente em italiano, porque quando uma pessoa italiana conversa comigo, eu entendo toda a conversação e sei também fazer com que a pessoa entenda aquilo que eu estou falando. Mas como você aprendeu, Laísa? Eu cheguei aqui em 2011, então para mim eu tive a vantagem de estar dentro da casa de uma família italiana e não ter conhecimento, não conhecer nenhum brasileiro ou brasileira. Então 24 horas por dia eu escutava a família do meu marido falar em italiano, porque como vocês já sabem, eu morei por um ano na casa do meu sogro e da minha sogra. Então todo dia eu tinha que falar com eles, eu tinha que escutar. Eu falava, na época não tinha essa internet rápida que tem aqui, não tinha tradutor. Eu lembro até que eu fiquei desesperada procurando dicionário de português, italiano, italiano, português, para eu poder ver no dicionário. Agora, no nosso dicionário, é você colocar Google Tradutor, você coloca ali o que você quer falar e o Google já traduz para você. Mas na época não era assim, era mais difícil. Então você tinha que se esforçar mais. Não sei se era melhor naquele tempo ou hoje em dia. Estou falando de 11 anos atrás. Então o que eu fazia? Por exemplo, eu ia no supermercado. Quando eu era muito curiosa também, eu queria aprender o mais rápido possível. Então eu ia no supermercado, aí eu via ali escrito riso e olhava a embalagem de arroz. Eu falava, então arroz significa riso. Aí eu olhava ali, sei lá, no vidro de massa de tomate, passata de pomodoro. Então massa de tomate é passata de pomodoro. Olhava ali, sei lá, uma calça jeans, pantalone. Pantalone? O que é pantalone? Aí olhava para outra calça, pantalone, pantalone. Calça então é pantalone. Tá entendendo? O conjunto de moletom, tuta. Aí eu, tuta. Então a tuta é o quê? É aquele conjunto de moletom igual, com partes iguais, sabe? Da mesma cor. Então, assim, eu ficava observando aquilo, sabe? Scarpe. Eu olhava o sapato. Então o sapato é scarpe. Então, quando eu ia nos lugares, já que não tinha o Google Tradutor e eu não tinha ainda o dicionário, eu procurava olhar o que estava escrito e a figura, a imagem com a escrita. E aquilo ficava na minha cabeça, sabe? E também eu não assistia programas em português, porque a internet não era tão boa como hoje. E eu também não tinha, assim, acho que sei lá, como eu tinha, assim, pouco tempo que eu estava na Itália, e eu já sentia saudade da minha rotina no Brasil, então eu assistia muito programas brasileiros antigos, não ficava assim, não tinha aquele interesse. Acho que na minha cabeça, eu tinha 25 anos de idade, gente, na minha cabeça eu achava assim, eu vou aprender, já tô aqui mesmo. O que me ajudou foi ter o contato com pessoas italianas ou as pessoas que eram estrangeiras não falavam português, então eu tinha que falar italiano ou italiano com essas pessoas, porque era a única língua que essas pessoas falavam.
e era que eu tinha que falar. Então, assim, eu aprendi tendo muito acesso à língua italiana. Quando se ligava, como posso dizer? Quando eu ligava a televisão, era só em italiano. E meu sogro passava o dia todo vendo televisão. Na época ele estava doente, então ele não saía muito de casa. Então ele e minha sogra, assim, nesse inverno que tá fazendo agora, né? A gente sentava ali no sofá, na sala, e a gente ficava assistindo filmes, programas de italiano, programas de televisão italiano, tipo o Uomini e Donne, que é um programa tipo igual o do Silvio Santos, para poder arrumar namorados e tal. A gente ficava ali assistindo isso, ou então a Meet é como aqueles programas que tem assim, das pessoas que têm um talento, aí vai mostrar o talento, dança, não sei o quê. Então, assim, eram esses os programas que eu assistia. Então, isso, para mim, era chato naquele momento, mas olhando hoje foi uma vantagem, porque eu tive muito contato com as pessoas que falavam italiano, eu tive contato com a família do meu marido, com meus sogros, era ali 24 horas por dia. E eu observei, depois que eu vim para cá, para o norte da Itália, é que aqui tem muitos brasileiros, graças a Deus, né? Porque eu gosto do povo brasileiro. Mas quando você faz amizade com o povo brasileiro, só com o povo brasileiro, não quer dizer que você não tem que fazer amizade com pessoas brasileiras, mas quando você se fecha e fica só com o povo brasileiro, você acaba perdendo a oportunidade de aprender mais com a cultura italiana. E você vai falar o tempo todo português, você vai comer muita comida brasileira. E aí vai ter mais dificuldade de aprender o italiano. Então você, por mais que você seja tímido e não seja muito comunicativo, você tem que se esforçar para poder fazer amizade com, nem que, não quero papo com as italianas. Então que faça amizade com uma romena, com uma albanesa, porque elas também não falam português. E você vai ser obrigado a falar italiano com essas pessoas. Então, assim, eu aprendi italiano tendo muito contato com a língua italiana. Hoje eu tenho assim essa vontade que é de sempre, eu sei que tem que me dedicar, porque também requer dedicação, gente. E quando você não tem amizade com pessoas que falam a língua italiana, você vai ter que consumir o máximo que você puder de conteúdos italianos. Hoje eu encontrei com uma brasileira, inclusive, um beijo, Elane, foi muito bom o nosso encontro. Ela tá aqui na Itália e ia passar por Milão e falou, Laís, eu vou passar por Milão, como é sábado. E ela marcou comigo de manhã, porque vocês sabem, né, família, marido, casa, se ela marcasse de tarde, para mim já não dava. E durante a semana daria, mas ela iria me encontrar daquele jeito que às vezes vocês me veem por aqui, toda derrotada, o pó da rabiola, que eu aprendi aí com a Deise essa frase, não vai sair mais da minha cabeça. Mas, assim, que bom que ela pôde encontrar comigo no sábado de manhã, que é perfeito pra mim, porque aí eu posso acordar, posso lavar o rosto, dar uma maquiagem, um tapa na peruca, assim. E aí eu encontrei com ela. Por que eu estou falando da Elaine? Porque eu escutei ela falando assim no telefone, alguém ligou pro namorado dela e a pessoa falava italiano. Aí ela começou a falar italiano com essa pessoa. Eu falei, nossa, Elaine, mas você fala direitinho italiano. Falei, o que você faz quando você está no Brasil, porque ela não mora na Itália, para poder continuar tendo acesso à língua italiana para quando você chegar aqui você dominar? Aí ela falou para mim, ela falou, olha, Laísa, eu baixei a rádio tal no meu telefone, então eu escuto muito a rádio italiana, essa rádio que eu gosto. Então, assim, no meu ponto de vista, para você aprender uma língua, você consumir o máximo que você puder. Coloca o seu telefone todo em italiano. Ai, vai dar trabalho porque eu não entendo. Aí você vai ser obrigada a traduzir aquilo que você está procurando no seu telefone. Assista filmes na Netflix, gente. Hoje em dia com Netflix tem tanta assim opção para você aprender uma língua. Eu assim gosto muito da língua inglesa e eu consumo muito a língua inglesa para eu poder saber me virar quando eu viajo, sabe? Quando eu vou na Inglaterra, quando eu vou em outros países, para poder saber falar alguma coisa em inglês, sabe? Então eu vou pro trabalho e eu vou escutando a rádio inglesa. Então quando eu vou pro trabalho, eu coloco um aplicativo com uma rádio inglesa e eu vou escutando essa rádio inglesa até eu chegar do trabalho. Quando eu volto do trabalho, eu coloco de novo essa rádio. Mas é rádio assim, falação mesmo, não é música não. São pessoas falando sobre o que está acontecendo na Inglaterra, dando notícias e tal. Um jornalzinho mesmo, uma rádio jornal mesmo.
Ou então, quando eu tô cansada de escutar a rádio, eu coloco uma música em inglês, sabe? Coloco uma musiquinha no idioma. Quando eu assisto filme, eu coloco a legenda em português quando eu não quero me esforçar para entender, mas geralmente eu coloco no filme o áudio em inglês e a legenda também em inglês para eu poder me esforçar e ler, escutar e tentar entender. Aí depois eu coloco a legenda em português para ver se eu entendi mesmo, sabe, o que tá acontecendo no filme. E também, assim, sempre que eu conheço alguém, eu vou viajar e conheço alguém que fala inglês, até se eu vou falar alguma besteira, gente, até se eu vou pagar um mico, igual vocês viram ali na Inglaterra, eu vou me comunicando, falei com aquela inglesa, falei com aquele inglês, eu não quero nem saber, de repente eu vou levar um fora, mas eu levei um fora em inglês, eu vou responder em inglês, eu vou me esforçar. Então é assim que aprende o idioma, você tem que perder a vergonha, você tem que falar com as pessoas. Se você não tem ninguém para falar, você tem que ver bastante filme, fala com você mesmo no espelho. Outro dia eu vi uma inglesa, não, uma americana que dá aula de inglês na internet, e ela falou que para ela aprender português, às vezes ela se comunicava com ela mesma no espelho, ela colocava um gravador e falava em português e depois ela escutava aquilo que ela tinha falado para poder ver se ela tinha pronunciado certo. Então, no meu ponto de vista, para você aprender um idioma, você precisa consumir. Às vezes dá trabalho, porque às vezes você não quer estar ali assistindo um filme no idioma que você não está entendendo. Você fica interessado em saber o que está acontecendo naquele filme. Mas tem que se esforçar e prestar atenção. Coloca o áudio ali em italiano, coloca a legenda em português, depois volta de novo, coloca o áudio em italiano e a legenda em italiano. E é assim que você vai aprender. Não é assim, sentado, não é fácil, no sentido, não que seja muito complicado, mas não é fácil no sentido de você pensar que vai fluir. Não é que vai fluir, você tem que se esforçar também. Igual eu falei para você, eu ficava ali nas lojas vendo pantalone, calça, sapato, scarpe, perguntava para as pessoas também como se falava, aquilo ali, apontava, fazia mímica, fazia isso e aquilo. E ainda hoje, quando eu não sei alguma coisa, eu falo, vou tentando, sabe, me virar. Mas você precisa colocar em prática o seu estudar, você tem que estudar. Então é isso, gente, é você todos os dias, de preferência, consumir a língua italiana, é você escutar, assistindo filme, ouvindo rádio, é você ler a legenda do filme e é você repetir aquilo que você está escutando, sabe? Se você tiver algum programa assim de bate-papo com uma pessoa que fale italiano, é muito bom também você ficar ali escrevendo para aquela pessoa, se comunicar com aquela pessoa, mandar áudio mesmo e escutar a resposta, porque isso vale muito a pena também. E foi assim que eu aprendi italiano. Eu escutando, eu, Laísa, depois de 3 meses eu já sabia, já entendia o que as pessoas falavam comigo, entendia mesmo, tudo que a pessoa falava eu entendia, só que eu tinha dificuldade em responder, em falar, e aí eu respondia errado, sabe? Só que eu não tinha vergonha, eu respondia errado, as pessoas falavam, não, não é assim que se fala, e eu continuava me comunicando até que eu me tornei fluente. Não sou 100%, mas consigo dominar uma conversação italiana sem ter timidez, com segurança naquilo que eu estou dizendo, sabe? Então foi assim que eu aprendi a falar italiano. Querer é poder, você consegue aprender italiano daí do Brasil mesmo, inclusive tem uma amiga minha que falou que o filho dela, que mora no Brasil, ele estudou italiano do Brasil e uma vez em uma videochamada, o marido dela conversando com o filho dela, o filho respondia e o marido dela ficou impressionado, porque o menino nunca veio na Itália. Então, assim, o macete é você estudar, é você ler, é você escutar e logo, logo você vai estar aprendendo a falar italiano, tá bom? E procure a falar com pessoas que falam o idioma. Se você estiver na Itália, procura fazer amizade com quem fala italiano para você poder escutar cada vez mais no sotaque da língua, né? Conversar com italianos mesmo. Se não tiver italiano, converse com estrangeiro mesmo, mas procurando sempre saber se tá certo a forma em que a pessoa está falando. O ideal seria mesmo conversar com o italiano. Seja no supermercado, puxar um assunto. Nossa, fa freddo hoje? Tá frio hoje, né? Fa caldo hoje? Tá calor hoje, né? Como está aí?
sabe? Procura puxar assunto. Um macete nas pracinhas de manhã. É cheio de idoso. Claro que agora no frio vai ser difícil. Mas ainda assim eu encontrei algumas senhorinhas. Mas é cheio de idoso na pracinha e as senhorinhas adoram conversar. Então vai pra praça, vai conversar com essa senhorinha italiana e vai aprender a língua, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, gente, para poder crescer, para poder fazer com que esse canal cresça e que eu chegue aí a uns 10 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui esse vídeo. Curta aí, comentem se vocês estão aprendendo italiano, se vocês gostaram da minha dica. Se eu souber, se eu lembrar de algo mais, eu coloco aqui, faço outro vídeo falando. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!